Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai explorar uma conexão incrível que vai de promessas feitas no deserto a um debate filosófico em Atenas e que culmina na agonia de Cristo no jardim. É, de fato, uma jornada que revela a profundidade do que significa compromisso, justiça e, claro, a redenção que está no coração da nossa fé. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, não é mesmo? Quem nunca fez uma promessa, talvez até a Deus, e depois sentiu aquele peso na consciência? Pois bem, no dia 83, vamos entender por que os votos lá no Antigo Testamento eram algo tão sério e como a guerra contra os midianitas foi um reflexo da justiça divina. E numa virada fascinante, vamos ver como o apóstolo Paulo usou um altar a um Deus desconhecido para anunciar a maior de todas as certezas, a ressurreição. Prepare-se, porque nossa perspectiva sobre compromisso, justiça e a verdade vai se expandir hoje. Se você já se questionou sobre a seriedade dos seus compromissos com Deus, ou sobre como compartilhar a fé no mundo com tantas crenças diferentes, este estudo é para você. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas 4 fontes para desvendar os mistérios por trás dos votos, da Guerra Santa e do sacrifício de Cristo. No final, a gente vai ter uma compreensão muito mais rica sobre a fidelidade de Deus e a imensidão do amor de Jesus. Ok, vamos começar nossa jornada lá no deserto com o livro de Números. É aqui, no meio da areia e do sol, que Deus estabelece um princípio fundamental para o seu povo. A palavra dada, especialmente uma promessa feita a ele, tem um peso de eternidade. O que é fascinante aqui é que essa lei nos abre uma janela para a estrutura social daquela época. Ela mostra que um compromisso com Deus era levado com a máxima seriedade. A palavra de um homem era inquebrável. Já os votos de uma mulher, dentro da organização familiar daquele tempo, ficavam sob a autoridade do pai ou do marido. Isso colocava o compromisso dela dentro da ordem e da responsabilidade da comunidade. Mas o ponto central é este: promessas feitas a Deus importavam, e muito. E essa seriedade no compromisso está totalmente ligada à fidelidade. A guerra contra os midianitas, que a gente lê logo em seguida, não foi um ato de violência aleatório. Segundo o texto, foi uma consequência direta das ações dos midianitas que, instigados por Balaão, levaram Israel a quebrar sua aliança com Deus. Era uma questão de justiça divina respondendo à infidelidade. Os números aqui são chocantes e nos colocam cara a cara com a dura realidade da guerra no mundo antigo. As consequências foram severas. Moisés fica furioso porque os soldados pouparam as mulheres que foram a causa da idolatria em Israel. A ordem para matar os meninos e as mulheres que não eram mais virgens, mas poupar as jovens, ilustra de uma forma brutal que a fidelidade à aliança com Deus era, para eles, uma questão de sobrevivência espiritual e física. Agora, vamos dar um salto de centenas de anos. A gente deixa o deserto para trás e chega no coração pulsante da filosofia e da cultura, a Atenas do primeiro século. Aqui, o apóstolo Paulo encontra um desafio completamente diferente. Como comunicar a verdade eterna do Evangelho numa praça pública cheia de ídolos e das mentes mais brilhantes do mundo? Paulo, andando por Atenas, fica com o espírito amargurado ao ver tanta idolatria. Mas ele não reage com uma condenação apressada, não. Ele observa, e ele encontra essa inscrição no altar. Essa se torna sua porta de entrada, uma ponte genial e respeitosa para começar o seu discurso no Areópago, o centro do debate intelectual ateniense. E isso mostra de um jeito brilhante a estratégia de Paulo. Ele parte daquilo que eles já conheciam e valorizavam, a sua busca espiritual, para então revelar o que eles ainda não conheciam. Ele contrasta a visão limitada deles, de deuses presos em templos, com a verdade grandiosa do Deus Criador. Esse Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, nem precisa de nada, porque é Ele quem nos dá a vida, o fôlego e tudo mais. Paulo até cita os poetas gregos deles para reforçar seu argumento, pois somos também de sua raça. Mas quando Paulo chega ao ponto alto da sua mensagem, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a plateia se divide. Para a mentalidade grega, a ideia de um corpo ressuscitado era absurda, por isso alguns zombam. Outros, talvez tocados pela lógica de Paulo, ficam curiosos e querem ouvir mais. E alguns, como Dionísio, um membro do próprio Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, creem. Isso nos mostra que a verdade do Evangelho sempre foi e ainda é um conceito que desafia a nossa visão de mundo, que provoca reações diferentes, mas que tem o poder de transformar vidas. Agora,
Vamos sair da praça pública de Atenas e entrar num espaço muito mais íntimo, mais espiritual. Vamos olhar para o clamor do coração humano nos momentos de angústia e para a resposta perfeita de Cristo a esse clamor. Esse versículo do Salmo 85, ele captura a essência da nossa vulnerabilidade. É a oração de alguém que, na sua fraqueza, se compromete a confiar totalmente na misericórdia de Deus. O salmista clama na sua angústia, mas com a certeza de que Deus o atenderá, porque Ele é bom, clemente e fiel. É um eco do anseio de toda a humanidade por um socorro que não falha. E esse clamor humano por ajuda encontra a sua resposta definitiva em Jesus. O Catecismo nos explica que o cálice que Jesus aceita no Getsêmani é o cálice da nova aliança. O seu sacrifício na cruz não é só mais um ato, é o evento que restabelece a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. E este é o coração do Evangelho. O Catecismo ensina que a obediência perfeita de Cristo, especialmente na sua agonia no Getsêmani e na sua morte na cruz, é a nossa substituição. É como se ele pagasse uma dívida que a gente não podia pagar. Onde nós falhamos em nosso compromisso, ele foi perfeitamente obediente. Como diz a Escritura, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, como a gente pode tecer todas essas linhas? Os votos no deserto, a pregação em Atenas, o sacrifício no Getsêmani, na nossa vida hoje. Vamos ver como essas histórias antigas nos dão um mapa para o nosso presente. Muitas vezes a gente pode se sentir como Paulo em Atenas, cercados por ideologias, valores e deuses que competem pela nossa atenção. A gente faz promessas que não consegue cumprir ou se sente meio perdido sem saber como a fé se encaixa nisso tudo. A complexidade da vida pode nos fazer questionar a relevância da nossa fé, não é verdade? Mas as leituras de hoje nos mostram um caminho claro. Primeiro, assim como os votos em números, somos chamados a levar nossos compromissos com Deus e com os outros a sério, com integridade. Pense numa promessa que você fez. Como pode honrá-la hoje? Segundo, como Paulo em Atenas, somos convidados a ser observadores e criativos, a encontrar pontes para compartilhar a verdade de Cristo na nossa própria cultura. Quem na sua vida precisa ouvir sobre o Deus desconhecido, que na verdade está bem perto de cada um de nós? E terceiro, como salmista, podemos entregar nossas ansiedades a Deus, confiando que mesmo na tribulação, Ele é nosso sustento e nosso consolo. E aqui está a lição mais profunda de todas. A nossa esperança não está na nossa força para cumprir votos, nem na nossa habilidade de convencer os outros. Não. A base firme da nossa esperança é a fidelidade inabalável de Deus e o sacrifício único e completo de Cristo. A obediência dele nos garante a justificação. O que mudaria na sua vida se você vivesse cada dia com essa certeza no coração? A igreja canta essa frase e ela resume tudo. O Catecismo nos lembra que foi na cruz que Jesus mereceu a nossa justificação. O sacrifício dele é a fonte da nossa salvação eterna. Que a gente possa sentir a força desse sacrifício único na nossa vida hoje, sabendo que ele é a nossa esperança, a única. Não pare a sua jornada de fé agora. O hábito se forma na constância. Continue a aprofundar a sua fé. Comente aqui embaixo dia 83 concluído para registrar seu compromisso e a gente se vê amanhã.